E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo direto e reto ao que interessa. Hoje vamos falar dos 5 maiores erros de todos os investidores de todos os níveis, seja iniciante, seja avançado. Errou! Erros principalmente de comportamento, o famoso mindset. E os conhecimentos vão transformar seu mindset. Então fique até o final, porque talvez você esteja cometendo algum desses erros agora sem perceber. Antes de tudo, eu não sou especialista, não sou ninguém importante, eu sou apenas um cidadão comum que investe há 8 anos e que já acertou e errou muitas vezes. Meu objetivo aqui é ensinar as pessoas e contar as minhas histórias. Eu costumo brincar dizendo que é um canal artesanal, um canal gourmet, porque cada vídeo é feito com muito estudo, com muito esforço, apenas por mim. Eu até uso um pouco de IA, mas de forma limitada e sempre dando meu toque pessoal, beleza? Bora lá! As pessoas têm diferentes perfis de investimento. Tem gente que arrisca mais, gente que arrisca menos, gente que faz trade, gente que é holder, que nem eu. Sou meio holder e meio conservador. Prefiro uma análise fundamentalista e gosto de ler sobre economia e outros temas semelhantes. Cuidado com achismo sem base sólida, tente usar mais o racional do que o irracional, o sentimento, tá? Então vamos direto ao ponto. O primeiro erro seria ir com os outros. A pessoa compra porque está subindo, vende porque está caindo, entra por medo de ficar de fora, né? Chamam isso de FOMO, sair por medo de perder mais. Isso acontece com todo mundo em todos os níveis. O mais importante é você ter aquela segurança de que você sabe o que está fazendo e de que ao longo da sua jornada vai ter fases boas e fases ruins. O iniciante também que segue dica do influencer, o intermediário que, né, cheio de confiança, acha que já pegou o jeito do mercado, confia em si mesmo. A gente sempre tem que estar de mente muito aberta e sempre olhando para todos os lados para poder fazer a melhor análise possível e também não correr riscos tão descontrolados, mas sim controlados. Lembrando que risco é aquele evento, né, que ele pode acontecer, seja uma coisa ruim ou seja uma coisa boa. Até mesmo quem já tem um perfil um pouco mais avançado pode acabar confiando demais no próprio histórico e errando. Olhar para o lado faz parte, mas tem a sua própria opinião. Pensa assim, determinada coisa que está acontecendo é algo de curto prazo ou veio para ficar? Qual é a tendência macro, né? E não apenas naquela semana, naquele dia. Essa perda é temporária, essa oscilação é normal, será que eu aguento? O segundo erro é a falta de diversificação ou fazer de uma maneira errada. É um erro clássico. Ou a pessoa concentra tudo ou diversifica totalmente confusa, pulverizada. Tem quem invista só em ações, ou só em cripto, ou só em renda fixa. E tem quem compre 30 ativos, 40, 50, achando que está diversificando, mas que está pulverizando. Há estudos que mostram que passar de 15 ativos já é uma pulverização. Pulverizar é quando você diversifica tanto que perde o sentido da questão de proteção contra perda e contra ganho. Diversificar, por outro lado, também assim, não é ter muitos ativos, é ter ativos que reagem de formas diferentes ao longo de vários cenários. A diversificação ela existe por um motivo simples. Ninguém sempre acerta. Ela não maximiza o retorno, mas ela pode minimizar as perdas. Eu, por exemplo, tenho ações na minha carteira que já subiram, sei lá, mais de 100% nesses 8 anos e outras que caíram 30%. Ou que estavam subindo e de repente passaram para perda. Mas assim, na minha análise não aconteceu nada que justificasse isso. Eu sigo aportando, diminuindo o preço médio, certo? Mas também o aumento do preço médio não quer dizer algo ruim, certo? Se a ação sempre sobe, você não vai deixar também de aportar nela. Você só tem que administrar naquela velha planilha de controle financeiro, que eu vou deixar mais uma vez o link aqui do vídeo. Você tendo esse controle, você vê a sua exposição, certo? Se ela está subindo, mas ainda é pouca coisa da sua carteira, você pode aportar, por que não? Ou se ela também já tiver muito da sua carteira, está subindo, mas assim, você tem que pensar, digamos, se eu queria colocar R$1.000, não vou colocar 1.000 porque já tem muito dessa ação, então eu coloco só 200, mas não deixo de aportar, certo? Aporto mais nas outras que caíram e menos nessa, mas continuo aportando. O erro 3 é ignorar o prazo do investimento. Esse erro destrói bons investimentos. A pessoa coloca dinheiro de curto prazo e ativos de alta volatilidade e depois se desespera com oscilações normais. Ou senão ela investe pensando no longo prazo, mas para ela o longo é 3 meses ou 6 meses. Não. Gosto de lembrar do período de queda dos juros, em que muitos fundos imobiliários subiram muito, diminuindo os retornos, os yields,
E depois, com a subida da taxa dos juros, essas cotas desabaram e os yields subiram. Então, às vezes, é preciso ter uma estratégia de ir um pouco na contramão do mercado e sempre diversificando, tanto dentro da classe de ativos, quanto entre classes de ativos. Quem aqui nunca viu aquela queda do Bitcoin bem acentuada e pensou, se já caiu, sei lá, 10%, 20% em um dia, vou colocar aqui R$500, aí vai subir, sei lá, 5%, eu saco logo. Aí quando vê, continuou caindo. Então, às vezes acontece, você acha, já caiu muito, não vai cair, agora vai recuperar. Não dá, tá? Cuidado com esse tipo de estratégia também, para não usar o leite das crianças, como o pessoal diz. Outro momento que eu também gosto de lembrar é de março de 2020, no começo da pandemia. Teve um determinado dia, não sei, por volta do dia 10, dia 6, que o mercado assim, caiu drasticamente, fizeram um lockdown pesado aqui no Brasil, né, que tudo era muito novo, muito incerto, estava tendo as mortes, então eu acabei não fazendo nada. Eu ainda era iniciante, mas assim, eu poderia ter aportado e tal, aportei normal, como eu sempre fazia todos os meses, né, porque, digamos, você continua aportando, então vai ter mês que você vai comprar certas ações caras e vai ter mês que você vai comprar certas ações mais baratas. Vocês estão vendo aqui atrás, né? Lá ele. Mario! Tá bem? Lá ele! É o gráfico da Bolsa e do Itaú nesse período. A Bolsa que eu digo é a B3, SA3. E Itaú é Itube. Mas eu, no caso, tenho Itaúsa, ITSA. Eu escolhi a B3, a Bolsa, por ser um pouco neutra, né? Porque é a ação da própria Bolsa. E o Itaú, por ser uma empresa já consolidada. Não é uma recomendação de compra, eu estou aqui só para mostrar, certo? Vocês podem colocar qualquer empresa da Bolsa nesse determinado período da pandemia e aí vocês vão ver que todas praticamente caíram. E depois, mais ou menos na mesma época, um tempinho depois, começaram a voltar a subir. E aí, tirando o lado social, né, que foi bem trágico, mas focando só no lado econômico, para quem já era investidor foi um período bom por conta da queda acentuada. Mas para quem entrou um pouquinho antes disso, lá no topo, que não dava para saber que ia ter pandemia, demorou um pouquinho para recuperar, para os preços voltarem ao que eram antes. Acabei lembrando do erro que eu vou chamar de 3.1, que é não ler o relatório das empresas que você investe ou alguma casa de research, de análise. Não que você seja obrigado, mas dinheiro é uma coisa séria e para mim é um erro você não ler esses relatórios, tá? Que só sai, sei lá, de 3 em 3 meses, fundo imobiliário é mensal, mas a princípio a linguagem é complicada, mas não é. Você lê direitinho, né? Vê com calma, não é nada demais, certo? Logo, logo eu vou lançar um vídeo sobre os principais termos utilizados no mercado e sobre análise fundamentalista, mas eu acho muito importante, até mesmo essas casas de análise, elas usam uma linguagem mais fácil, mais resumida, um pouco mais direta, você tem que fazer esse tipo de análise, você tem que acompanhar. Um outro erro que eu considero é não dar like, curtir nem comentar esse canal. Erro 4, subestimar os riscos invisíveis. Aqui muita gente experiente escorrega. O investidor ele olha só para o retorno prometido e ignora riscos que não aparecem no gráfico. Eu já fiz vídeos sobre isso, falando dos riscos da renda fixa, tá? Também vou deixar o link. Estou começando a acertar para onde é que aponta. Também serve para a renda variável, que possui muitas outras questões a serem consideradas. O risco de liquidez, que é o risco de não conseguir vender na hora que quiser. O risco de crédito, né, que é levar um calote. Um risco regulatório, que seria alguma mudança na legislação. O risco cambial, né, as oscilações da moeda. O risco de concentração também em determinada classe. E todo mundo que acompanha um pouquinho só das notícias do Brasil, né, pela televisão, pelas mídias sociais, por rádio, mesmo que não seja investidor, deve ter ouvido falar do Banco Master nos últimos meses. Tem muita gente que confiou, né, e o lado obscuro do banco só veio à tona depois. E eu fui um desses. Ainda bem que eu já recebi pelo FGC, certo? Ficou aí o aprendizado, né, que antes eu nunca tinha precisado. Precisei, né, eu só sabia falar na teoria, agora eu já sei na prática como é que faz. Eu espero nunca mais precisar de novo. Não é o objetivo do vídeo, né? Mas assim, em poucas palavras, o banco captava recursos prometendo uma taxa alta para os credores e vendia carteiras de investimento para outros bancos. Um deles foi o BRB de Brasília, que está dando um rolo danado aqui. Eu ainda não gravei nada sobre o Banco Master, porque ainda está saindo muitas notícias, muita coisa todo dia. Eu gosto mais quando a poeira já começa a baixar e quando já dá para fazer um resumo assim, de muita coisa, quando já está mais ou menos consolidado, sabe? Mas quando está todo dia saindo notícia, eu acho meio chato de fazer, de acompanhar. Só sei que o rolo está feio. Erro 5 seria não ter o controle das suas finanças e nenhum plano. Assumir o controle. Segurar as rédeas. E esse erro resume todos os outros. Você nem sempre vai ter tudo na cabeça, você precisa ter algo anotado,
né, para consultar, para olhar visualmente. Você acaba libertando um pouco a sua cabeça, né, a memória, e vendo com outro aspecto depois de algum tempo que se passou. Eu sou meio doido nesse sentido, mas assim, uma coisa é você só lembrar e outra coisa é você anotar para depois ver, usar os seus próprios sentidos. E embora a gente aprenda matemática na escola, como tem várias outras matérias, outros assuntos para estudar, infelizmente a gente não aprende como gerir o dinheiro. Hoje em dia já tem algumas escolas com algum tipo de matéria, né, de finanças, de organização pessoal, de educação financeira mesmo, mas a grande maioria ainda não tem. E o primeiro vídeo do canal foi justamente mostrando essa questão da planilha. Mais uma vez estou indicando aqui, tá? Como eu falo lá, não precisa você usar a minha e nem ser uma planilha no seu computador, uma planilha digital. Pode ser algum aplicativo de celular, pode anotar em papel. O importante é que você tenha anotado para você saber quanto você ganha, quanto você gasta, quanto por cento daquele ativo você tem, se pagou caro, se pagou barato, se seus dividendos estão aumentando, certo? Também tem um vídeo aqui de planilha de B3 e de investimento, certo? De cripto. E aí, além daquela questão sensorial que eu já falei, né? Eu também acho muito legal você anotar, porque ao longo do tempo você vai vendo os dividendos aumentando, o sobe e desce, o percentual de cada ação. Eu acho muito bom ter esse acompanhamento para você ter um pouquinho para visualizar os seus resultados. E aí você vai ver que vai começar a melhorar certos hábitos da sua vida e certas escolhas que você vai fazer. Já estamos chegando no fim. E aí, se você evita esses 5 erros, já vai estar na frente de muita gente. Não é sobre prever o futuro, que é impossível, mas é sobre sobreviver aos erros, né, e permanecer no jogo. Aumentar as chances a seu favor e diminuir as coisas ruins que podem acontecer. E aí, se esse conteúdo fez sentido para você, se você gostou do vídeo, ou até se não também, mas por favor, curta, comenta, compartilha, ajuda o canal a crescer, beleza? E diz aqui quais foram os erros que você já cometeu, que ainda acha que comete, beleza? Valeu, até o próximo vídeo.